Olá, eu sou o Maxwell Rodrigues e este é Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para debatermos assuntos importantes em relação aos portos mundiais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Neste programa comemoramos 6 meses de existência desde o nosso primeiro programa e temos, de alguma maneira, presentear principalmente você que está em casa para contribuir de alguma maneira com esse nosso desenvolvimento. E para isso, eu tenho o orgulho de hoje divulgar para vocês que nós temos, a partir de agora, o nosso blog direto de comunicação com você que está aí em casa. Você pode acessar o nosso blog e também o nosso Facebook para que nós possamos juntamente debater também tudo aquilo que é importante para o nosso porto e para a nossa região. No programa de hoje, eu recebo 2 convidados para falarmos um pouco em relação à margem esquerda do Porto de Santos. Debatemos muito em relação à margem direita, mas hoje é a oportunidade que temos para falar da margem esquerda. Para isso, eu recebo Gilberto Benzi, secretário de Desenvolvimento e Porto do Guarujá. Benzi, obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui no teu programa, parabenizar pelos primeiros 6 meses e acho que é uma matéria que a gente tem um envolvimento e gosta de discutir a questão do porto, o que ele afeta diretamente a nossa cidade. Obrigado. Sem sombra de dúvida. Meu segundo convidado é nada mais, nada menos do que a nossa comentarista técnica do programa para desenvolver todo esse assunto da margem esquerda, Germaine Lilian Robson. Germaine, obrigado por estar aqui conosco novamente. É um prazer, fico feliz que o programa está comemorando 6 meses, ele vem num crescendo, eu acho espetacular, eu acho que é um fórum muito importante para a nossa região e hoje realmente o tema eu acho que ele é bastante oportuno até para o público poder vir a conhecer um pouquinho mais do nosso porto. Não tenha dúvida, falamos muito em relação a Porto de Santos e Porto de Santos envolve as duas margens, a margem direita e a margem esquerda. Falando nisso, Benzi, como é que você enxerga a relação porto-cidade na cidade do Guarujá? Na verdade, nós temos que evoluir bastante, a gente fazemos até uma meia-culpa na questão dessa relação porto-cidade. O Guarujá se sente muitas das vezes desprestigiado em relação à administradora do porto, que é a Codesp, né? Eu tenho conversado bastante com o presidente, o senhor Alex, uma pessoa de fino trato. O que nós pautamos é tentar buscar esse passado que nós não tivemos, essa relação forte. Como eu já tenho um certo envolvimento na questão portuária, nós temos um diálogo muito claro com a diretoria da Codesp como um todo, enfim, com os blocos, os trabalhadores da Codesp, e a gente está querendo buscar o que nós deixamos para trás no passado, que foi essa falta de relacionamento. E isso é um distanciamento que não é bom, não foi bom para o Guarujá, não é bom para o Porto, não é bom para a cidade, enfim, não é bom para todo mundo. Não tenha dúvida. E, Germaine, quando a gente fala da margem esquerda, naturalmente, nós temos que também pensar nos investimentos que são necessários naquela margem. Nós falamos muito em relação à nova entrada do Porto de Santos e isso está muito direcionado à nova entrada da cidade de Santos, com correlação natural à margem direita. E nós temos que pensar também nesta entrada integrada com a entrada na cidade de Santos, na cidade do Guarujá, para que a gente possa ter aí toda a gestão desse complexo portuário. Você acha que pelo menos nos próximos 5 anos a gente vai conseguir resolver esse problema da entrada do Porto de Santos nas duas margens do porto, Germaine? Na realidade tem que ser visto como digamos, um elemento só, né? Ele funciona balanceado, a gente tem os 2 lados, as 2 margens, mas eles funcionam como um conjunto e eles acabam interferindo no fluxo da entrada da Baixada Santista, vamos colocar assim, da Baixada Santista. Então assim, eu estou falando não só de Santos, mas estou falando de Guarujá também. Principalmente a questão de que tanto se falam do cadenciamento do transporte rodoviário, da questão dos caminhões, da questão do portolog. Quer dizer, se fala muito em termos de tecnologia para a gente poder organizar esse movimento. Esse movimento ele tem que ser organizado nas 2 margens. As 2 margens têm problemas. As 2 cidades cresceram à volta do porto. Então, isso a gente é uma realidade de Santos e é uma realidade do Guarujá. Então, acho que assim, existe uma similaridade entre as 2 cidades e entre essas 2 margens do Porto de Santos. Bem, nós acompanhamos aí algo em torno de 2 a 3 anos atrás os grandes impactos que nós tivemos ali, principalmente no Guarujá, em virtude das safras e os grandes congestionamentos. Investimentos já foram feitos nesse sentido e você acredita que esse tipo de problema
pode se repetir ou nós já estamos preparados para que isso não volte a ocorrer, Benzi? Bom, na verdade, ficou desmistificado que o problema não foi da super safra em 2013. O problema foi a falta de tecnologia, a falta de sensibilidade dos terminais, que tinha terminal que pedia mais caminhão do que ele conseguia realmente estar absorvendo no seu terminal. E isso causava impacto nas rodovias. O que eu tenho de perspectiva é que há de ter um grande crescimento. O Guarujá está se preparando para isso. Eu acho que quando a gente fala de margem direita, margem esquerda, eu até brinco, eu sou bairrista. Eu, quando era vereador, eu fiz uma lei denominando a margem esquerda como Porto de Guarujá. Isso foi uma provocação para dizer que nós existimos. Por que eu falo isso? Para você ter ideia, se você for no site da Transparência e buscar o quanto que a Codesp investiu na margem direita e na margem esquerda, você vai tomar um susto. Aqui em Santos foram investidos 822 milhões, enquanto o Guarujá foram investidos apenas 80 milhões. Nós não chegamos nem a 10% do que foi investido em infraestrutura aqui na cidade de Santos. Só a Codesp investiu 122 milhões de recurso próprio na cidade de Santos. E no Guarujá não investiu nada. Então, a gente vem cobrando isso da companhia. Inclusive, o presidente deu uma boa notícia. O projeto executivo da segunda fase da perimetral, que é o que vai dar o acesso dedicado ao Porto de Santos, na cidade de Guarujá, isso já foi resolvido. Então, nós temos que ir a Brasília agora, conversar com o Ministério do Transporte, alocar recurso para que essa obra importante ela saia do papel. Porque, por enquanto, a primeira fase só resolveu o problema do porto, que acabou com aquela interferência que tinha da ferrovia com a rodovia. Mas para a cidade, nada foi resolvido. Então, há ainda um grande transtorno em relação a essa mobilidade do acesso ao porto, e a gente espera resolver no futuro próximo. Acho que se a cidade, aí eu falo de uma forma metropolitana, Guarujá, Santos, Cubatão, São Vicente, enfim, todo mundo que sofre com esse apagão logístico quando acontece, se emanar, se estiver junto, fazer uma pressão política lá em Brasília, conseguir esse dinheiro para que a gente consiga tirar essas obras do papel. Não só do Guarujá, também tem a questão da entrada de Santos. Acho que o acesso ao porto tem que melhorar. Benzi, você fez uma pontuação, e eu acredito muito nisso também, que é a questão do fortalecimento da interlocução. Ou seja, o quão mais for forte essa interlocução, evidentemente maior será a reivindicação e talvez até propriamente o resultado disso tudo. Você acredita que talvez na região a gente tenha que ter a individualização dos portos? É algo que a gente vem debatendo há muito tempo. A gente tem a centralização hoje dessa gestão no governo federal em Brasília. Talvez essa reivindicação seja algo produtivo para a nossa região. E se caso essa individualização venha, de alguma maneira, ocorrer, se a gente tem que ter aqui na nossa região também uma secretaria metropolitana portuária em virtude de todas as cidades que são impactadas pelo Porto de Santos. Você tocou num ponto super importante. Inclusive, eu sou membro do CAP, o Conselho de Autoridade Portuária. A gente representa o poder público. E o CAP, ele tinha uma função que eu achava interessante, que ele era consultivo e deliberativo. Quando teve essa nova lei, ele acabou virando somente consultivo. Consultivo e perdeu o poder deliberativo. Perdeu o poder deliberativo. E isso fez com que todas as decisões fossem tomadas em Brasília. Gente, é inadmissível. O porto está pulsando aqui em nossa região e a gente ter que se reportar a Brasília para poder tomar alguma decisão. Eu sou a favor de que crie-se algum instrumento para que possa estar ordenando esse crescimento e a pessoa esteja totalmente ligada às cidades portuárias, que seria diretamente Guarujá, Santos e Cubatão. Porque só assim nós vamos conseguir realmente atender às demandas e às necessidades desse complexo. Que não é só ter o discurso que é o maior porto da América Latina, que 30% do PIB passa por aqui, mas a gente vê que na questão de investimento em infraestrutura está deixando a desejar. A gente precisa melhorar o canal, o calado, está tendo essa discussão aí da dragagem, que é muito importante. Os navios para adentrar ao canal aqui, o porto, tem que ter a sua profundidade garantida para que possa ter um maior volume, uma movimentação, enfim. Nós temos que avançar bastante. E quando você colocou essa Secretaria Metropolitana, eu acho que ela tende a atender essa demanda necessária para que esse desenvolvimento aconteça de fato. Porque vive o problema do dia a dia no porto regional que nós temos aqui, que é o Porto de Santos. Germano, eu preciso usar do teu conhecimento, principalmente para o telespectador em casa, porque quando o Benzi fez aquela menção do investimento, né, e a gente percebe aí a proporcionalidade que a gente tem de investimentos na margem direita em relação à margem esquerda, talvez a pessoa em casa, né, o nosso telespectador, fique se perguntando, mas Guarujá talvez tenha também uma menor envergadura em relacionado a Santos. Isso é uma verdade ou a gente pode se dizer que as duas margens hoje têm uma quantidade significativa de terminais e assim sucessivamente?
Além da questão do que já existe, a oportunidade do que pode ainda ser implementado, né? Então, a gente não tem que tomar essa decisão olhando hoje, a gente tem que tomar essa decisão olhando o amanhã. E aí a questão do planejamento, que é o que falta talvez uma questão do planejamento global aqui da nossa região. A questão da gente conseguir ter uma secretaria que represente, né, os interesses de ambas as margens e de Cubatão, eu acho que seria essencial. Por quê? Porque a gente tem que planejar isso e que Guarujá tem muita oportunidade, tem. Eu acho que até a gente estava comentando antes do programa, se a gente pensar bem, o maior terminal, hoje não é o maior, mas enfim, o maior terminal de contêineres, o primeiro, o grande terminal, nasceu em Guarujá. Começou lá. Então, Guarujá despontou nesse ponto, ele despontou, ele superou Santos. Naquele momento, ele superou a margem esquerda, superou a margem direita. Mas ficou naquilo e, na realidade, não houve um prosseguimento desse desenvolvimento. Então, acho que Guarujá é uma oportunidade, a gente ainda tem áreas boas lá no Guarujá para serem exploradas, a gente sabe que Santos está muito engargalado com a questão da cidade que cresceu muito à volta do porto. Eu acho que Guarujá é uma solução, a gente não pode pensar só na questão do modal rodoviário, que são os grandes impactos. Eu acho que a gente também tem que sair fora da caixinha nesse sentido, a gente nunca pensou fora da caixinha, a gente está muito preso no modal rodoviário, que é o grande problema, então isso tem que ser explorado também. E eu acho que Guarujá é um futuro para o Porto de Santos, essa é a minha visão. Eu vou ter que chamar um breve intervalo e eu vou deixar um questionamento, principalmente para o Benzi, em relação ao Porto de Santos. Nós debatemos aqui há muito tempo já essa questão da dragagem. A ligação seca entre Santos e Guarujá pode contribuir para o desenvolvimento do Porto de Santos e o desenvolvimento econômico da região. Porto Negócio vai para um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e essa semana recebo Gilberto Benzi, secretário de Planejamento e Porto do Guarujá, e a nossa comentarista técnica, Germaine Lilian Robson. No último bloco, eu deixei um questionamento, principalmente para o nosso secretário do Guarujá. Benzi, você acredita que a ligação seca entre Santos e Guarujá vai contribuir para o desenvolvimento do porto e o desenvolvimento econômico da nossa região? Com certeza, você toca no assunto que, inclusive, quando o Guarujá foi questionado a participar do Plano de Desenvolvimento Portuário, nós colocamos 4 eixos na cidade do Guarujá que eu gostaria de explanar. O primeiro eixo foi a questão da segunda fase da perimetral, que é a conclusão dessa obra importante, que é um acesso dedicado ao porto, sem interferência no nosso modal rodoviário do município do Guarujá, o rodoviário urbano que eu falo. Até porque isso, não queria te interromper, é latente, até porque Guarujá é uma cidade turística, né? Sim. Você precisa separar esse modal rodoviário, evidentemente. O segundo ponto foi a questão do desenvolvimento, da possibilidade do porto estar crescendo, que nós temos 2 núcleos lá, que é o sítio Conceiçãozinha e a Prainha, que pode muito bem agregar aí maior demanda portuária. Nós colocamos também a questão do estacionamento dos caminhoneiros. Os caminhoneiros da cidade que trabalham para o porto, quando não estão em serviço, eles não têm onde colocar esse caminhão. Isso foi algo que não foi pensado no passado, nós temos que resolver esse problema hoje no presente. E a ligação seca. A ligação seca é um tema que as pessoas começam a se repensar. Bom, o que tem a ver a ligação seca com o porto? Primeiro porque quem se beneficia muito disso é o porto. Volta e meia hoje, você percebe que tem problema na travessia. As balsas têm que parar de operar, para o navio entrar, enfim, acaba tendo uma certa preocupação. Quando tiver uma ligação seca e não tiver mais essa interferência no canal, nós vamos ter um acesso muito mais rápido dos navios na questão da entrada e da saída do nosso canal. Também podemos pensar na região como um todo. Nós temos a questão do aeroporto, o aeroporto da base aérea de Santos, que está no Guarujá, que é algo que vai ser realidade, e isso vai dar agregar um grande valor a esse investimento. A partir do momento que as pessoas falam assim, tem a ligação seca, o acesso ao aeroporto é muito mais fácil, muito mais prático, atende tanto o litoral norte como o litoral sul, então é uma obra de vital importância que eu não consigo entender até hoje. Acho que falta aí talvez uma força política na nossa região, cobrar isso do governo federal, do governo estadual, envolver governadores, senadores, fazer gestão para que essa obra contemple não o Guarujá e a cidade de Santos, contemple a Baixada Santista como um todo e quiçá até o litoral norte e o litoral sul, como eu falei há pouco. Então,
Eu vejo como vital importância, tenho trabalhado nesse sentido, colocamos isso como uma necessidade para o Guarujá, junto à autoridade portuária, a CODESP, e esperamos que tenhamos uma resposta positiva no menor espaço de tempo possível. Germani, vou te fazer essa pergunta de 6 milhões de dólares, né, se eu posso fazer. Nós percebemos aí que, principalmente as pessoas que têm conhecimento, como Gilberto Benzi, que é um secretário, tem uma função extremamente importante neste cenário todo, possuem aí o planejamento e a visão do que é necessário para a nossa região. A gente sabe que o porto é um grande motor absoluto de todos os outros modais, a gente fala de rodoviário, ferroviário, o aéreo também, eu acho que o aeroporto do Guarujá é fundamental para a nossa região, e aí vai minha pergunta. Por que a gente não tira isso do papel, Germani? O que falta para que a gente tire isso do papel? São muitos interesses, né? A questão a gente já sabe. Especificamente, eu acho que são vários interesses, a gente tem que ter uma definição clara sobre isso. Essa ligação, ela é primordial. Hoje, quando a gente fala de carga, existe muito movimento entre margem direita e margem esquerda. A gente fala num custo, quem é que paga essa conta? Como o próprio Besme falou, assim, existe uma diferença, assim, a gente dando a volta toda são 53 quilômetros, se a gente fizer uma ligação direta são 4 quilômetros, quem paga esse custo são caminhões que estão transitando entre as duas margens do porto, porque elas se comunicam, até para o público entender um pouquinho, a gente tem o terminal de contêineres do lado do Guarujá e muitas das cargas acabam se deslocando para a margem direita para serem desembaraçadas nos terminais da margem direita. Então existe todo um tráfego de caminhões com cargas de um lado para o outro. Se você comparar 53 quilômetros contra 4, é um absurdo a gente ainda não ter essa ligação. E como ele falou, a questão da interferência das balsas também, todo o movimento de navios no porto. Então, assim, eu acho que está na hora de criar vergonha na cara e realmente fazer. Porque esse é um projeto que está engavetado há muito tempo. Na realidade, ele não é que ele está engavetado, ele surgiu em diversas formas, diversos interesses políticos em cima deles, e a gente tem que efetivamente bater um martelo, o que é mais viável, o que de fato é viável, e colocar esse projeto em funcionamento. Benzi, em virtude dessas dificuldades que a gente pontuou aqui, na tua visão, qual é o futuro do Porto de Santos aí nos próximos 5 anos? Eu entendo que o Porto ele vai dobrar a capacidade dele. O Guarujá está se preparando para isso, inclusive, dá uma notícia aqui em primeira mão, o prefeito Walter Suman, ele pediu que fosse feito um estudo. Nós temos uma área retroportuária lá, algo em torno de 5 milhões de metros quadrados. Nós vamos estar soltando uma PMI, uma proposta de manifestação de interesse. Já existe... Para a constituição de uma PPP. Empresas interessadas, pode ser PPP, pode ser concessão, depende do que o estudo vai estar falando, né? Ou seja, para agregar valor ao porto. Falei das duas áreas que nós temos também, tanto do sítio Conceiçãozinha como da Prainha. Nós temos também uma área também próxima da Alquímica. A cidade do Guarujá não sufocou o porto como um todo, vamos dizer assim. Nós temos a oportunidade de estar crescendo, nós vamos crescer, nós vamos estar andando para e passo junto com a CODESP. A CODESP tem que ser parceira do Guarujá também. Nós estamos buscando, como eu falei há pouco, esse tempo perdido, essa falta de comunicação, essa falta de diálogo, que as duas partes tiveram culpas. Faço também uma meia-culpa em relação ao município. Os governantes que passaram não deram o valor que o porto merecia, e o porto merece ser olhado com carinho, que nós temos que entender que tem que ter uma boa relação porto-cidade para tirar o melhor proveito disso. O porto existe, de fato é o maior canal que nós temos na América Latina, ele vai continuar crescendo, e se nós não tivermos em sintonia para poder mitigar e, diminuir o máximo possível os impactos negativos, que toda atividade gera algum impacto, para que possa ter essa convivência harmônica entre o porto e a cidade do Guarujá. E eu acho que o caminho é esse, Benzi, a constituição destas PMIs para que você possa caminhar na questão da PPP ou necessariamente da concessão. E também, eu não sei a visão da Germani, mas Guarujá pode se tornar um grande pulmão do Porto de Santos para receber absolutamente tudo aquilo que é necessário. Isso é uma grande verdade, Germani? É uma grande verdade. Na realidade, essa é uma realidade antiga, ela não é nova, né?
A gente não entende, como ele mesmo falou, o Guarujá parou no tempo. E literalmente foi o que aconteceu em termos portuários, o Guarujá parou no tempo. Guarujá tem muita oportunidade, não foi engolida pela cidade, como ele falou, a gente tem espaço lá. Eu, na realidade, até trabalhei na época na Mesquita, primeiro terminal do Guarujá, trabalhei, por acaso, no Tecom também. Então, assim, eu até o meu viés portuário nasceu do lado do Guarujá, nem nasceu do lado de Santos, nasceu do lado do Guarujá. Mas parou, ele começou e ele parou, e ele tem muito a crescer ainda. Benzi, eu gostaria de te pedir até que, se possível, você estendesse esse meu convite ao prefeito do Guarujá, ao Suman, para que ele esteja aqui e a gente desenvolva mais esta questão da PMI, porque é extremamente importante, principalmente para que a gente tenha um novo arranjo logístico. E só para a gente poder finalizar, eu preciso te fazer este questionamento. Nós tivemos aí agora recentemente a inauguração do Maslak Plaza, um grande centro de organização rodoviária no porto de Rotterdam. Você acredita que o Guarujá está preparado para isso? A gente pode fazer com que o Guarujá também seja esse grande centro que venha a receber todo esse modal rodoviário e seja aí uma fusão, vamos dizer desta maneira, entre os modais também rodoviários e num futuro próximo ser também a fusão com o modal aéreo no Guarujá? Então, essa visão está sendo bem pensada pela cidade e o prefeito, que pese ele ser médico, mas ele tem esse olhar, ele vê a cidade como um todo. Estratégico. E ele, quando lançou essa proposta da PMI, ele está visando justamente isso, para poder integrar os modais, para que eles possam conversar, para que possam estar organizados para atender essa demanda de crescimento. Mas a nossa colega Germane colocou de uma forma bem clara que nós temos que preocupar também em dar condição para que a ferrovia ela tenda a ocupar cada vez mais espaço. No Brasil, nós temos uma ferrovia que não ocupa o espaço que deveria ocupar, precisa de mais investimentos, tem uma tecnologia melhor para poder estar transportando muito mais pela linha ferroviária, porque além do custo ser menor, também nós temos aí também a limitação das rodovias. Eu entendo que isso vai acontecer de uma forma natural. Nós temos que estar se antecipando a esse crescimento, como eu falei, não é eu que estou falando, é fruto de estudo. O Porto de Santos está trabalhando para poder estar dobrando essa capacidade, esse volume de movimentação, e as cidades têm que fazer sua lição de casa. Se a gente não se preparar, vai acontecer o que aconteceu em 2013, aquele apagão logístico, porque faltava o quê? Faltava um cadenciamento, faltava um gerenciamento. E aí, não é que estava a demanda já tinha sido tomada, não, tinha capacidade, mas não tinha o quê? Não tinha um sincronismo, não tinha uma conversação, os terminais preocupados em ter a sua carreta no seu galpão, não se preocupava com as avenidas, com as ruas, com as rodovias, só que hoje está mudando. Hoje o pensamento é mais coletivo, até porque está sendo multado. Quando você é identificado que você gerou aquele problema e foi pontual, você vai ser penalizado, você vai ser multado, para que isso não se ocorra novamente, porque partimos de um momento de conversação. Acabou a conversa, aí acabou tendo que ter uma penalidade. E eu entendo que o Guarujá, o Santos, Cubatão, inclusive com o novo terminal que Cubatão colocou agora, que é 100% modal ferroviário, vai ter uma grande participação nesse crescimento. Nós temos que trabalhar de forma conjunta, organizada, e quiçá o teu pensamento aí se torne realidade, nós tenhamos uma grande secretaria tomando conta desse crescimento e descentralize um pouco essa administração de Brasília, venha para a Baixada, venha para nossas cidades, que consiga estar contemplando esse crescimento. Eu espero honestamente que a gente consiga, principalmente, deixar esse legado para a próxima geração. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Germane, só para a gente poder encerrar, nós atraímos aí grandes players internacionais para o Porto de Santos, margem direita e margem esquerda também. E nós temos aí toda essa desorganização. Eu vou me utilizar desta palavra porque é uma grande verdade e a gente não consegue sobrepor isto. Até quando você acha que estas empresas internacionais conseguem suportar esta desorganização que nós temos? Veja, eu acho que elas são essenciais para a gente melhorar essa desorganização, tá? Por quê? Porque vem uma cultura diferente, e isso a gente tem que dizer, como ele diz, antes cada um individualmente pensava em si, no seu terminalzinho, no seu problema, individualmente, e na realidade é um problema coletivo. É um reflexo do crescimento. É um reflexo do crescimento. Essa questão da dragagem que está sendo estudada a nível de condomínio é uma amostra de que o pessoal começa a pensar de forma coletiva. Então, por quê? Porque essa solução interfere ou beneficia a todos. Tem que ser feito isso em todos o âmbito portuário, não só na questão da dragagem, tá?
Então, eu acho que existe uma mudança e a questão do investimento estrangeiro e da cultura estrangeira, ela é importante para a gente mudar esse viés brasileiro que tem que ser melhorado. É a troca do conhecimento, naturalmente. E a gente precisa também aprender aqui no Brasil a experimentar o novo. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de finalizar o nosso programa, eu vou fazer esse questionamento para o Benzi. Eu já o fiz para a Germaine já é de casa, mas eu vou fazer para o Benzi. Benzi, quem é Gilberto Benzi? Gilberto Benzi é uma pessoa, por si só, realizada. Eu acho que eu me realizei já como pessoa, porque eu tenho uma família maravilhosa, tenho 5 filhos, tenho um neto, nascido no Guarujá, meu pai nasceu no Guarujá também. Eu, quando garoto, fiz Senai aqui em Santos, na Ponta da Praia, que me proporcionou fazer um concurso, que aos 19 anos eu estava trabalhando na Petrobras, aqui na refinaria Presidente Bernardes. Depois de 7 anos de empresa, eu pedi demissão. Eu fui tocar a minha vida no comércio, montei uma loja de materiais de construção, aí eu caí para o segmento do transporte, que aí veio a minha relação com o Porto. E aí depois, em 2008, eu me lancei a primeira vez como candidato a vereador, tive sucesso já na primeira vez que eu me lancei. Em 2012, eu me reelegi vereador. Em 2014, me candidatei a deputado estadual, tive quase 30 mil votos. Em 2016, me candidatei a prefeito na cidade de Guarujá, fui o terceiro colocado com 23 mil votos praticamente, e acabei aí fazendo uma aliança com o Dr. Walter Suman, do PSB, que tinha 36 mil votos, e tinha uma outra candidata com 66 mil votos. Nós seguimos o nosso lado pragmático, nosso discurso de mudança, de coerência. Foi uma grande virada. E acabou dando certo. Eu acho que a população entendeu que não tem mais espaço para oportunistas, porque é muito fácil você fechar com quem está lá em cima, mas a questão não é a facilidade, a questão é a coerência. Acho que isso foi legal, foi uma grande virada, foi uma virada histórica no Guarujá que teve. O prefeito hoje, Dr. Walter Suman, do PSB, vem tocando a cidade com uma aprovação muito grande. Ele montou um secretariado e ele soube identificar quem era cada espaço. Eu estou muito contente nesse momento e trabalhando para que a administração tenha sucesso. Eu acho que é isso. Quando passa o período eleitoral, nós temos que descer as nossas bandeiras partidárias, hastear a bandeira da cidade e trabalhar em prol da cidade, esquecer um pouco de lado da política e ser mais técnico, né? Tentar buscar essa parte para poder dar a condição da cidade crescer. Eu tenho essa visão. Eu acho que o Guarujá é um espaço que pode desenvolver muito a nossa região metropolitana sem que a gente tenha esta mentalidade individualista. Você tem um grande desafio na mão e o prefeito Walter Suman também. Esse espaço, o desafio é dele, né? O desafio é de ambos, nós temos que pensar no coletivo. Nós estamos à disposição da cidade do Guarujá. Esse espaço, Porto e Negócios aqui, é para que a gente possa desenvolver efetivamente o nosso segmento e levar conhecimento, principalmente para você que está em casa. Não esqueça de acessar o nosso blog e também o nosso Facebook para que eu possa conversar diretamente com você. E lembre-se, o ingrediente mais importante do sucesso é a habilidade de saber lidar com as pessoas. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Grupo Mendes.